Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 16. Eu tinha pensado, quando estudava a palavra de Deus, nós vamos dar continuidade à nossa série de pregações no livro de Provérbios. Nós estamos iniciando o capítulo 16. Eu tinha pensado, quando meditava e estudava as Escrituras, em que fosse capaz de pregar mais uns 3 versículos e seguir aquele ritmo. Mas enquanto eu estudava o versículo 4, e é este que nós vamos ler, e sobre ele nós vamos nos deter nesse tempo aqui juntos, nesses minutos que nós temos ainda, enquanto eu olhava para esse texto e meditava nele e o estudava, muita coisa subiu ao meu coração que eu entendi ser possível de serem faladas aqui. E eu fui me preparando para pregar. E quando eu vi, eu concluí que se eu continuasse e avançasse para o versículo seguinte e o outro, nós iríamos ficar aqui até o culto das 18. Talvez. Eu estou exagerando um pouquinho. Eu quero dizer que nós íamos ter mais tempo do que o que precisamos, ou podemos ter agora de manhã. Então eu resolvi ficar no versículo 4. Vamos ler juntos? Você abriu sua Bíblia? Nós vamos ler juntos o versículo 4, apenas este. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Amém. Nós começamos o capítulo 16 falando, pensando, meditando sobre como Deus cuida de todas as coisas. Foi sobre isso, 15 dias passados. Acho que mais de 15. Como Deus cuida de todas as coisas. A monumental verdade teológica que está por trás desta afirmação: Deus cuida de todas as coisas. A monumental verdade teológica que está por trás desta afirmação é a afirmação ou a verdade teológica, a doutrina da providência de Deus. Essa é uma especial doutrina que nós conservamos, que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, e ela é muito bem definida dentro do escopo, dentro do contexto da teologia reformada, a doutrina da providência. E essa doutrina quer dizer, então, que Deus, Ele sustenta, Ele dirige, Ele dispõe e Ele governa todas as suas criaturas. E isto significa, por implicação lógica e direta, que sustentando, dirigindo, guiando, dispondo, governando todas as criaturas que são dele, então ele faz também tudo isso que nós falamos agora com respeito a todas as obras e ações dos homens na história do mundo. Ele governa sobre todas as coisas. Esse é um tema que me enche de muita exultação. E eu luto para falar pouco sobre isso, porque é algo que me move a querer falar muito sobre isso. Sobre o governo de Deus, sobre a providência de Deus. Todas as ações, todas as coisas, desde a maior até a menor. Da maior à menor, Ele está governando. Então eu não tenho outro título melhor para o sermão dessa manhã, senão
Deus conduz tudo. Deus conduz tudo. Ele conduz todas as coisas. Ele conduz cada coisa. Cada ser humano, cada semente que cai na terra, cada pássaro que voa, cada movimento, o leito de cada rio, a luz de cada estrela. Deus simplesmente governa sobre tudo. Absolutamente. E assim, nós vimos, da última vez que olhamos para o texto de Provérbios, nós vimos como sempre a última palavra é dele. Nós podemos planejar, nós podemos esquematizar, nós podemos pensar, mas a última palavra é de Deus, pertence a Ele. Os planos dele serão realizados. Ainda, meus irmãos, ainda que nós relutemos, ou ainda que os homens se rebelem contra Deus e gritem contra Ele, e esbravejem contra Ele, e ergam os punhos contra Ele, Ele frustra o desígnio dos ímpios. Ele estabelece a esperança dos justos. É a vontade dele, os planos dele que serão sempre realizados. E nós vimos ainda, quando olhamos para o texto de Provérbios da última vez, que ser bem-sucedido, ter sucesso, não é ver todos os nossos projetos realizados positivamente. Não é. Não é conseguir fazer a viagem que você tinha desejado. E tem gente que pode ficar até um pouco assustada aqui, porque já pagou a viagem para Gravatá mês que vem, para o encontro de homens. Mas eu queria dizer a você, isso vale para mim também, que vamos estar naquele encontro. Pode ser que Deus não queira que a gente chegue lá. E eu sei que esse é um projeto, em proporções a tantas outras coisas tão importantes, muito pequeno. Quantas outras coisas nós temos planejado, quantas outras coisas nós temos pensado, esquematizado. Mas ter sucesso, como aprendemos, não é ver essas coisas realizadas no fim da história, mas é descobrir, ao final, qual é a resposta de Deus para nós, e sermos capazes de dar a Ele glória por isso. Isso é ter sucesso. Ainda que os nossos planos sejam frustrados por Ele, ainda que os planos dele contrariem os nossos e os dele se estabeleçam em detrimento dos nossos, então sermos capazes de dizer a Ele: glória ao teu nome, ó Deus. Isso é ter sucesso. Isso é estar bem sucedido, colocando nele, depositando nele. E agora, no versículo 4, que nós lemos, algo maravilhoso é ensinado aqui. E fala de propósito. Talvez nós pudéssemos sintetizar e resumir o versículo 4 nessa palavra: propósito. Nada escapa ao propósito de Deus. Nada. É provável, meus irmãos, que exatamente essa passagem bíblica que nós temos diante de nós aqui, que nós lemos juntos, e ao ouvi-la ser repetida aos nossos ouvidos, é provável que imediatamente salte diante dos nossos olhos, salte em nossa mente aquilo que está escrito no livro de Jó, no capítulo 42 e versículo 2, quando Jó, ele escreve no capítulo, quando Jó disse no capítulo 42, verso 2, as palavras de Jó que estão ali: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando a gente pensa em propósito, quando a gente lê o versículo 4 e pensa em propósito, em desígnio,
Talvez essa passagem do livro de Jó seja a que mais rapidamente suba à nossa mente, brilhe em nossos pensamentos. Bem sei eu que tudo podes, eu sei, ó Deus, que o Senhor pode todas as coisas, e eu sei que nenhum dos teus planos, que nenhum dos teus propósitos, que nenhum dos teus desígnios podem ser frustrados, impedidos, atrapalhados. Algumas pessoas, elas estão muito animadas em defender que nem tudo está incluído nos planos de Deus. Algumas pessoas estão muito empolgadas com isso. Elas estão muito animadas em ensinar, em defender com unhas e dentes que nem todas as coisas, que nem tudo está assim incluído no plano de Deus, no desígnio de Deus, no propósito do Senhor. E eu queria dizer a você que são cristãos que acreditam que o mundo e suas próprias vidas se explicam muito melhor se algumas coisas que acontecem ou que irão acontecer ainda no futuro, próximo ou distante, aconteçam independentemente de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Algumas pessoas estão empolgadas e animadas em afirmar, em dizer que nem todas as coisas que já aconteceram, ou que estão acontecendo, ou que irão acontecer, nem tudo está incluído no plano de Deus. Que nem tudo está no propósito de Deus, nos desígnios do Eterno. Então, elas dizem, elas acreditam, elas pensam, são cristãos sinceros. Eles acreditam que as suas vidas e o próprio mundo se explicam melhor se elas afirmarem, defenderem que algumas coisas que estão acontecendo ou que vão acontecer, acontecem independentemente de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. E aqueles que creem assim, eles defendem que quando os homens fazem coisas más, quando os homens fazem coisas ruins, quando os homens fazem coisas que não são boas, Deus não tem nada a ver com isso. Eles dizem que os homens estão de forma independente de Deus, de forma autônoma, neutra, sem nenhuma lei agindo sobre eles, sem nenhum poder agindo neles ou sobre eles, eles estão fazendo estas coisas que não são boas. E na melhor das hipóteses, eles estão dizendo então que Deus é, na melhor das hipóteses, um grande espectador nos céus, olhando e assistindo como estas coisas estão acontecendo na história dos homens. Talvez eu esteja narrando para você um modo de pensamento doutrinário, religioso, no qual você viveu algum tempo atrás. Eu vivi pensando isso. Eu fui um cristão que acreditei exatamente assim. E na minha cabeça eu não conseguia conceber a ideia, e para mim era um absurdo pensar que todas as coisas que acontecem debaixo do sol, elas acontecem debaixo da mão da providência de Deus, do governo de Deus. Eu não conseguia conciliar essas coisas. Elas tiravam meu sono, elas me inquietavam. Então a rota mais fácil é negar. O caminho mais fácil, mais fluido, mais rápido, a porta mais larga que você encontra para passar, para sair desse labirinto, é negar, é dizer não. Não, nem todas as coisas podem estar no propósito de Deus, nos planos de Deus. Nem tudo pode fazer parte do governo de Deus. E eu não entendia naquela época as consequências desse tipo de pensamento. E eu não entendia, por mais que eu me esforçasse para ser bíblico,
A verdade é que eu me via sempre contrariado com algumas das verdades sobre Deus governando todas as coisas que estão tão claramente estampadas nas Escrituras. Quando os homens pensam assim, que nem todas as coisas estão nos planos de Deus ou é parte do propósito de Deus, isso, meus irmãos, parece até certo ponto fazer sentido, parece até certo ponto ter alguma razão, ter lógica nisso. Afinal, o homem tem vontade, o homem deseja e ele age de acordo com essa vontade. Ele realiza a sua vontade, ou pelo menos ele tenta. Então, afinal, o que Deus tem a ver com isso? Exatamente. O que ele tem a ver com essas coisas? Mas então permita-me colocar algo aqui que não pode faltar nessa discussão. Deixando um pouco de lado os homens que possuem vontade e que agem de acordo com a sua vontade e que fazem aquilo que o seu arbítrio opta por fazer, o seu arbítrio deseja, a sua vontade deseja, aquilo que os move como uma força interna e os inclina numa direção, e eles então optam por uma ou outra questão, por fazer uma coisa ou outra, por ir numa ou noutra direção. Então me permita deixar um pouco isso de lado, os homens e seus desejos, e suas racionalizações, e suas escolhas, um pouco de lado. E então, vamos pensar sobre aquelas coisas que acontecem no mundo, que atingem a sua vida, sua família, sua cidade, seu país, o mundo, pessoas em qualquer cultura. Vamos pensar naquelas coisas contingentes, naquelas coisas que não são programadas, que não são planejadas, que não são descritas no script do roteirista. Vamos pensar naquelas coisas que simplesmente acontecem. Você não espera, mas elas acontecem. Você não calcula, mas elas acontecem. Você não procura por elas, mas aí estão elas acontecendo. Então, como os homens respondem quando estas coisas são assim? Como eles dizem, como eles falam, como eles explicam essas coisas que eles não controlam, que eles não medem, não pesam, não programam, não planejam, não se dispõem voluntariamente, de modo arbitrário ou livremente a fazer? Como eles explicam isso? Então eles dizem, é o acaso, é a sorte ou o azar. Que sorte, que azar. O acaso fez essas coisas. Eu acho, a propósito, que para aqueles que pensam que nem todas as coisas estão no controle do governo soberano e providencial do eterno Deus, eu acredito, inclusive, que os Titãs, não sei bem se foram os Titãs que escreveram a música, mas é um sucesso dos Titãs. Acho que eles compuseram o hino de quem pensa assim. Aquela música que eles dizem, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. A poesia é bem legal, mas o conceito é pagão. E de repente esse seja o hino daqueles que acreditam que nem todas as coisas estão nas mãos de Deus, quer sejam boas, quer sejam más. O acaso, o azar, a sorte. Quem causou esses eventos contingentes, incontroláveis? O acaso, a sorte, o azar. Então, se esta for realmente a explicação, significa que estas
coisas anunciadas, a sorte, o acaso, o azar, são como que entidades cósmicas, pensantes, inteligentes, e que possuem o poder de influenciar a vida e a história dos homens. O acaso precisa ser algum tipo de divindade. A sorte e o azar são apenas nomes que nós inventamos para algum tipo de divindade extracósmica, algum tipo de ser que não é o Deus das Escrituras, mas que está em algum lugar da existência, influenciando, fazendo com que coisas contingentes, não planejadas, não esquematizadas, não arrumadas, não ordenadas, elas simplesmente aconteçam na nossa vida. Vocês acreditam nisso? Sejam sinceros. Você acredita nisso? Você acredita que há algum ser cósmico chamado acaso? Que quando você estiver meio distraído, ele vai, pum! Ou que há algum ser que a gente chamou de sorte, e que talvez o seu rival, que a gente chamou de azar, isso é meio paganismo grego. Quando para cada coisa, para cada ação no mundo, no mar, nos ventos, na terra, no fogo, algum Deus estava operando e agindo ali. Não, vocês não acreditam nisso. Vocês são cristãos. Vocês são crentes, vocês usam a Bíblia. Claro que vocês não acreditam nessas coisas. Vocês leem a Bíblia. Vocês leem as Escrituras. Vocês conseguem ler as Escrituras e saber o suficiente para ter certeza de que Deus é a primeira causa de todas as coisas em todo o universo. Ele é a causa primária, primeira de todas as coisas. Ele é aquilo que causa todas as coisas, que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, Efésios 1, versículo 11. E o Salmo 115, no céu está o Senhor, o nosso Deus, e Ele faz tudo como lhe agrada. Qual a implicação de dizermos que Deus é a causa primeira de todas as coisas? Algumas delas, por exemplo, sem Ele, nenhum anjo pode voar. Nenhum anjo pode se mover. Sem Ele, nenhuma estrela pode brilhar. Sem Ele, você não pode estar aqui respirando. Sem Ele, nada do que existe existiria. Sem Ele, nada se mantém de pé. É Ele quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Sem Ele, tudo perde o sentido. Nada tem sentido. Sem Ele, tudo é nada. Sem Ele, todas as coisas são coisa nenhuma. Ele é a fonte, a origem de todas as coisas nesse mundo. A Ele a glória. Nós sabemos pelas Escrituras sagradas que Deus criou todas as coisas. Todas as coisas. Como nós sabemos disso, meus irmãos? Nós abrimos as Escrituras e elas nos dizem exatamente isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. E Ele colocou cada coisa no seu lugar. Essa verdade é parte essencial e fundamental do nosso credo cristão. Nós cremos em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Nós cremos nisso. Nós sabemos que pelas Escrituras Deus criou todas as coisas. Essa é uma doutrina fácil
de todos os cristãos aceitarem, não é verdade? Você não precisa ter nenhum tipo de escrúpulo com respeito a nenhuma denominação cristã existente. Todos creem que Deus é o Criador de todas as coisas. Você não precisa ter nenhum receio, nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade de saber que a doutrina da criação, que Deus criou todas as coisas, é uma doutrina fácil de todos os cristãos que você possa já ter conhecido, ou vir a conhecer, membro de alguma igreja cristã, evangélica, e ainda que seja um católico, até dos mais rasos, essa é uma doutrina fácil de aceitar. Deus é o Criador de todas as coisas. Mas aqueles que acreditam que algumas coisas que acontecem nesse mundo não tem nada a ver com Deus, ou que Deus não tem nada a ver com elas, que simplesmente elas não estão dentro dos planos de Deus. As pessoas que pensam assim, que acreditam facilmente que Deus é o Criador de todas as coisas, que afirmam essa verdade como eu e você afirmamos agora, que dizem sim, isso é verdade, essa é uma boa doutrina, eu creio nisso, Ele é o Criador. Elas não estão preparadas para entender, ou pelo menos ninguém as preparou, para que elas pudessem perceber que há um problema, não para os que creem que Deus tem todas as coisas em suas mãos, porque não há problema nenhum quanto ao que eu vou falar, mas há problema para aqueles que acreditam que algumas coisas estão sendo feitas pelo acaso, pela contingência, pela sorte, pelo azar. Há um problema para estes que creem que Deus é o Criador de todas as coisas. E qual é o problema? Ou qual a dificuldade para elas? E essa dificuldade ela é gigantesca. Elas não conseguem aceitar que todas as coisas foram feitas e ao mesmo tempo aceitar que tudo que acontece tem um propósito divino. Há um fim, um alvo, ainda que você não consiga fazer as ligações que você gostaria de conseguir fazer e entender todas as ligações, todas as conexões. Ainda que você diga, eu não sei como que Deus pode ter alguma coisa a ver com isso. Eu não sei como Deus pode ter alguma relação com isso. Eu não sei como esse fato pode, de alguma maneira, fazer parte do plano de Deus. Mas ainda que essa seja a sua, porque é a minha realidade, não sabermos tudo. Nós não podemos escapar de uma declaração bíblica, e isto é revelado nas Escrituras. Aquele que cria o universo estabelece um propósito para cada uma de suas criaturas. Há uma música antiga, quando eu cheguei no Evangelho, ou quando o Evangelho me atraiu para dentro dele, a igreja já cantava, de um homem de Deus, um homem crente, Carlinhos Félix. Deus tem um plano para cada criatura. Lembra dessa sessão da antiga como eu? Deus tem um plano para cada criatura, aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá um leito, e um caminho para mim traçou. Maravilhosa essa música. Sabe, se existe um ser que chamamos de Deus, como a Escritura o revela, isso então estabelece que tudo, absolutamente tudo que acontece, precisa ter um propósito. Entenda isso. Se existe alguém, se existe um ser que você e eu chamamos de Deus, exatamente como Ele é revelado nas Escrituras Sagradas, então isso
esse fato estabelece uma verdade. A verdade de que tudo o que acontece nessa criação precisa, veja, não é uma opção, precisa ter um propósito. Por que precisa ter um propósito? Porque se alguma coisa, da menor a maior, da maior a menor, acontece dentro da criação de Deus, para a qual não há nenhum propósito, então isto significa que aquele a quem chamamos de Deus não pode ser Deus. Ele não pode ser Deus. Porque aquele a quem nós chamamos de Deus, é necessário que ele tenha o controle, o domínio, e que todas as coisas estejam incluídas no propósito dele. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Nenhum. Mas se você achar que isso é muito Antigo Testamento, e talvez não seja assim uma base tão sólida ou confiável para fazermos uma afirmação tão elevada quanto esta, eu o convido que você abra o Novo Testamento na carta aos Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 3. E na carta aos Hebreus, no capítulo 1, e no versículo 3, está escrito, a primeira parte do versículo 3, Hebreus está entre Gênesis e Apocalipse, muito fácil de ser achado. Ele que é o resplendor da glória, e o autor bíblico está falando de Cristo. Ele é Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o mediador do pacto, o anjo da aliança. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, isto é, ele é a expressão exata do ser divino. Tudo o que Deus é em si está impresso no Filho Jesus Cristo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentando todas as coisas, sustentando. Quem está sustentando todas as coisas? Pela palavra do seu próprio poder. Cristo está sustentando todas as coisas. Isso é fantástico. Ele está sustentando todas as coisas. O que está sendo falado aqui, afinal? De modo preciso. O que está dito aqui é exatamente aquilo que os inimigos, conscientes ou inconscientes, da soberania divina rejeitam. Porque a gente pode ser adversário de Deus consciente. De modo consciente, nós podemos nos rebelar contra Ele e dizer: não queremos o teu governo sobre nós. Não queremos o teu juízo, o teu domínio sobre nós. Nós vamos quebrar os laços, nós vamos romper. A proposta é assim que os ímpios estão fazendo agora. Esta é uma forma consciente de se rebelar contra Deus. Mas há uma maneira pela qual os homens podem, e até eu e você, estarmos lutando contra Deus de forma inconsciente, sem termos a consciência de que aquilo que estamos fazendo ou falando é algo que resiste a Deus. O apóstolo Paulo, por causa do seu zelo judaico, ele escreve
dizendo que naquele tempo, antes de Jesus o encontrar no caminho de Damasco, ele perseguiu a igreja de Deus. E por causa disso ele era o menor de todos, o pior dos pecadores. Ele não era digno, precisamente ele diz: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, eu persegui a igreja de Deus. E Paulo diz que por causa do seu zelo por Deus, ele perseguiu a igreja de Deus. Ele não tinha consciência de que ele estava lutando contra Deus, até que Deus o pegou no meio do caminho e o jogou no chão e revelou-se a ele poderosamente. Ele é a expressa imagem do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E o que está sendo dito aqui é o que os inimigos, conscientes ou inconscientes da soberania divina, estão rejeitando agora. Que Deus, por Cristo Jesus, sustenta todas as coisas. Esse verbo, o verbo sustentar no grego, ele significa alguma coisa muito mais do que aquilo que em nossa própria língua a gente pode querer imaginar. Porque na nossa concepção, sustentar seria mais ou menos o que essa mesa está fazendo com esse borrifador. Ela está sustentando o borrifador. Mas o borrifador está parado. É a ideia de alguma coisa que está embaixo segurando outra, para que ela não caia. Mas o verbo, na língua em que o Novo Testamento foi escrito, ele não significa isso. O sentido desse verbo é um movimento para frente. Interessante isso, não? É fazer um movimento para frente. O sentido, então, aplicado à pessoa do Filho de Deus, que está sendo dito aqui, é que ele está carregando todas as coisas. Ele está conduzindo tudo a um fim que ele designou. Hebreus, capítulo 1, nos ensina, dentre tantas coisas, porque é assim que começa o capítulo 1. Dentre tantas coisas que este capítulo pode nos ensinar, eu quero destacar duas que têm a ver com o texto de Provérbios. Nos ensina que tudo foi criado por Ele. Os mundos foram criados por Ele. O universo foi criado por Ele, pelo seu poder. E nos ensina que todas as coisas estão sendo levadas por Ele, conduzidas por Ele, para o fim que Ele estabeleceu. Nós não precisamos encontrar todas as conexões que nos faça compreender porque todas as coisas boas ou ruins acontecem nesse mundo. Nem somos capazes de atingir isso absolutamente, somos muito pequenos. O que precisamos, meus irmãos, ao invés de entender todos os detalhes que nos escapam, é aceitar reverentemente, humildemente, o que está declarado nas Sagradas Escrituras. Agora volte para Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para... Vamos lá? O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. E as coisas que Deus fez, elas são estáticas, sem vida, sem movimento, sem sentido. Pensando nos seres que respiram, e pensando nos seres que têm vontade, que decidem, que têm arbítrio, eles simplesmente não foram criados e pronto, estão estáticos e parados. Eles estão agindo, vivendo, pensando, se movendo. Então o texto está dizendo que Deus fez todas as coisas para determinados fins. Deus é a fonte de todas as coisas. Isso significa então que Ele é a causa primeira de todas elas. E quando o texto diz ainda, o que pode parecer assim bem chamativo, até o perverso
para o dia da calamidade, até o perverso para o dia mau. Isso quer dizer que todas as coisas têm um propósito. Tem um propósito. E o propósito de todas as coisas, todas, não exclua nenhuma, nada, todas, o propósito é tributar ao Deus Todo-Poderoso a glória que é devida ao seu nome. Até mesmo nas coisas terríveis desse mundo. Se elas acontecem, se são fatos, então o propósito de cada uma delas é que sirvam para a glória de Deus. Você pode abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Eu vou dar um tempinho para você conseguir fazer isso. Romanos capítulo 11. Vá ao versículo 36, por favor. Você pode ler comigo? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, por meio dele. Por meio de quem? Do acaso? Da sorte? Por meio dele. Não exclua nada se você quer ser bíblico. Se você quer ser um cristão fiel às Escrituras e sustentar fielmente o testemunho das Escrituras, por favor, não exclua nada. Por meio dele, todas as coisas. Por ele, por meio dele, todas as coisas. Para ele, todas as coisas. O seu fim é que ele seja glorificado. Amém. Eternamente glorificado. Se nós tivéssemos um pouco mais de habilidade em ler as Escrituras, e sabendo que você está lendo essa declaração do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, e se você fizesse um retorno aos capítulos iniciais dessa carta, você então descobriria que Paulo está falando de coisas horrorosas que acontecem no mundo, o pecado, e ele está descrevendo muita coisa que é chamada de mal, de ruim, de pecaminosa. E Paulo tem uma teologia profunda do pecado na carta aos Romanos. E ele fala profundamente acerca de toda a maldade contra o Filho de Deus, ele fala sobre a sua crucificação, ele fala sobre a sua ressurreição. E Paulo, então, depois de falar todas estas coisas, ele chega no capítulo 11 e no versículo 36, e bem que ele poderia ter dito que algumas coisas são por meio dele, que algumas coisas são por ele, que algumas coisas são para ele, mas não, ele não disse isto. Então você não tem autoridade para excluir nada. Não faça isso. Não ouse fazer isso. Não se atreva a fazer isso. Prefira a morte a fazer isso. Mas se você quer ser fiel às Escrituras, você precisa aceitar que todas as coisas são por Ele, por meio dEle, são para Ele, para que Ele receba a glória eternamente. Amém. Eu quero terminar dizendo a você que uma das coisas mais maravilhosas da humanidade é a capacidade do homem em voar. É fascinante isso. Então assim, é magnífico você ir num aeroporto e ver como aqueles Boeings, aqueles aviões imensos, aqueles Airbus gigantes, uma envergadura imensa, cheio de cargas, toneladas e pessoas, fora todo o peso da estrutura daquilo ali. E
quando aquelas turbinas são acionadas, o impulso, a força, a energia, aquilo percorre a pista e simplesmente sobe no vento, nos ares. É uma das coisas mais extraordinárias da humanidade. Uma das descobertas, uma das invenções mais fascinantes é voar. Existem aviões assim enormes, não é? Se você ainda não teve essa experiência de voar, se um dia você passar por essa experiência, lembre-se de uma coisa, que talvez você não conheça como exatamente a mecânica que está envolvida no voo aconteça. Você provavelmente não faz a menor ideia de como pilotar um Airbus. Mas quando você entrar naquele avião, quando você sentar na sua poltrona, então você acredita piamente que há um homem lá naquela cabine e que ele sabe como fazer isso chegar lá em cima e que ele sabe como fazer aquele troço ficar lá em cima e tudo que você mais deseja é que ele saiba como colocar ele de volta no chão bem tranquilamente. Então você se senta ali, você tenta relaxar. Na primeira vez não é tão fácil, mas você consegue. E então você acredita que aquele homem vai conduzir aquela aeronave. Ela vai ficar lá em cima e quando chegar no seu destino, ele vai colocar você no chão de novo. Isso é maravilhoso. Mas eu queria dizer a você, não é muito mais maravilhoso saber que o Deus que nós conhecemos, que criou todas as coisas, que continua sendo o dono e rei de toda a criação, não é muito mais maravilhoso saber que esse Deus, sendo Ele a fonte de todas as coisas, que Ele está levando tudo, exatamente tudo, a um ponto que Ele mesmo planejou. Ele sabe como colocar o avião nos ares, Ele sabe como manter nos ares, e Ele sabe como fazer descer na pista. O que pode nos dar mais conforto do que saber absolutamente que nada acontece fora do plano de Deus? Ele tem um plano de voo nas mãos. Ele é o piloto desse negócio. Nós sabemos que o nosso Deus é sábio, que Ele é justo, que Ele é verdadeiro. Não há motivo para desconfiar dEle. Não há motivo para desconfiar dos seus planos. Então, mesmo que não seja possível dar uma resposta cabal, plena, exaustiva, final, que feche todas as brechas, que preencha todas as lacunas, mesmo que não seja possível encontrarmos respostas para todos os porquês que possamos elaborar, nós podemos confiar nele. Como o piloto que conduz o avião, Deus conduz a história. Você pode não saber como ele faz isso exatamente. Eu não sei. Mas nós podemos confiar nele. Porque tudo tem um propósito. E se ele continua sendo quem ele diz que é, tudo continuará tendo um propósito. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, seja magnificado o teu nome. Seja engrandecido, Senhor, o teu nome. Tu és o Criador de todo este vastíssimo universo. E quão tolos nós seríamos ao poder pensar que alguma coisa possa acontecer aqui embaixo que não está no teu controle, em tuas mãos.
E por mais que isso nos possa escandalizar, não esteja incluído nos teus planos. Bendito Deus. Se há alguma alma nesse lugar que luta e sofre internamente ao ouvir estas coisas, inquietada, que o teu Espírito, Senhor, ilumine os olhos do entendimento, para que vejam com claridade o que está tão expressamente falado nas Escrituras. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque os teus planos não podem ser impedidos. Porque os teus caminhos são mais altos do que os nossos. Os teus pensamentos são tão mais elevados do que os nossos. Abençoa o teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.